graça, a bondade, a retidão do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet, e que Deus, o Senhor, fale ao seu coração nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, que a Tua palavra não somente chegue aos nossos ouvidos, mas que, entendidas pelo coração, sejam vividas. Afasta de nossa mente, de nossa vida, tudo aquilo, Deus, que atrapalha vivermos a Tua vontade. E verdadeiramente, Deus, em nossa vida, faz um santuário onde o Senhor possa nos usar segundo a Tua vontade. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas mais comuns de nós vermos na televisão no final do ano é as famosas retrospectivas. Fatos que marcaram o ano. Várias emissoras fazem isso, e algumas sob o prisma do sensacionalismo. Quais foram as tragédias, mortes, ou seja, aquelas notícias que abalaram as pessoas. Outras fazem também uma retrospectiva, olhando as celebridades, ou os acontecimentos no meio das celebridades. Os atores, filmes, entretenimento, as coisas que marcaram aquele ano. Mas a minha pergunta nessa noite, para que a gente venha refletir sobre isso, e os filhos de Deus? Qual deve ser a retrospectiva dos filhos de Deus? Será que nós buscamos na história as tragédias para novamente nos emocionarmos? Será que ficamos olhando as celebridades para nos entretermos? Será que a nossa vida vai naquela filosofia popular e barata de vou vivendo? Sem me importar o que aconteça, sem importar o que eu faço? Para aqueles que amam a Deus, deveriam considerar seriamente o que a palavra de Deus ensina. Hoje, na escola dominical, nós tratamos a respeito do porquê o mundo não acabou dia 21. A Bíblia explica, mas poucos conhecem. E por que não conhecem? Porque não querem. Está disponível. Se você tem dificuldade de estudar a Bíblia sozinho, a escola dominical é para isso. Para que você tenha um auxílio na compreensão das Escrituras. E hoje nós demos uma passada breve no porquê o mundo não podia acabar dia 21. Abordando um pouco dessa ideia popular sobre uma falsa profecia maia, porque eles nunca profetizaram isso, foi a compreensão, a interpretação popular que chegou a essa conclusão, ainda que eles também crescem no fim do mundo. Mas, e nós cristãos, o que fazemos? Você, filho de Deus, ao findar de um ano, qual é a tua atitude? Não são poucos nesse período que foram passear. Presta atenção, não estou dizendo que é errado passear. Não vai condenar os nossos irmãozinhos que não estão conosco hoje. Mas o passeio, o entretenimento, nunca pode estar acima do teu compromisso com Deus. Ou fazer com que a diversão coloque Deus de lado sem se importar o que está fazendo. Quantas e quantas pessoas nessas festas em final de ano se embriagam?
causam vergonha para a sua família, causam vergonha para si mesmo. Alguns chegam a fazer o absurdo de ofender as pessoas que mais amam. Recentemente aprovada essa lei que põe mais rigor à lei seca, parece que não resolveu muito não. Alguns insistem, mesmo olhando todas as tragédias que já aconteceram, em beber, bebida que embriaga, evidentemente, e dirigir. E claramente já foi comprovado, isso não vai dar certo. Você pode passar um dia, 2, sem que aconteça nada. Mais dia, menos dia, vai acontecer uma tragédia. Mas, pastor, o senhor está falando de pessoas não cristãs? Eu queria acreditar nisso. Eu queria acreditar que isso que eu estou dizendo não abrange o lar de alguns cristãos. Mas não posso. Não posso porque, como pastor, como líder, nós sabemos que tem pessoas que vivem ainda num lar misto, ou pessoas que, mesmo se dizendo cristão, ainda está dividida entre 2 senhores. Não dedicou-se somente a Deus. Por isso ainda tem condutas e procedimentos que causam vergonha a si mesmo, a sua família e principalmente contra Deus. Mas queremos nessa noite, nesse dia que Deus preparou, analisar qual seria a retrospectiva correta, ou a retrospectiva que leva a uma vida com Deus. Olhando para um exemplo muito interessante das Escrituras, uma celebração de Ano Novo das Escrituras. Essa semana me escreveram falando que não existe mandamento bíblico para comemorarmos o Natal. É verdade, não existe. O cristão não tem medo de encarar a verdade. Assim como não existe um mandamento de terno, não existe um mandamento de templos, não existe um mandamento de coral, não existe um... Se a gente for procurar uma série de coisas que fazemos e mandamentos da Bíblia específicos, você não vai achar. Lembra que Jesus Cristo censurou os fariseus e escribas, que eram muito detalhistas no que queriam, só que esqueciam da misericórdia, da justiça e da fé. Nós não queremos ser tão rígidos a ponto de esquecer a essência do Evangelho, que é o amor de Deus, que é a salvação em Cristo. E verdadeiramente a igreja, através dos tempos, tem se adaptado à sua realidade. Não perdido a sua essência, mas se adaptado à sua realidade. E para mim, eu comemoro sim o Natal a Deus. E sabe como? Prestando culto a Deus. Não existe mandamento que eu comemore o Natal, mas existe um mandamento que eu preste culto a Deus. E eu venho e agradeço meu Deus por ter me dado poderosa salvação em Cristo Jesus. Isso para mim é o Natal. E a passagem de ano, como que fica? Será que a Bíblia menciona alguma coisa? Menciona. A Bíblia fala sobre isso. Mas não no sentido de pegarmos o texto bíblico e aplicarmos à risca a nossa vida. Mas podemos, olhando para esse texto bíblico, extrair algumas verdades, alguns princípios que podem sim ser aplicados à igreja de hoje. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 45. Quando o pastor Anísio nos convidou para estar trazendo essa mensagem, eu pedi a Deus que me concedesse uma mensagem que fosse propícia à ocasião. E lendo as Escrituras, me deparei com esse texto, que eu já tinha lido outras vezes, mas não me recordava dele. Então entendi eu, da parte de Deus, que era para analisarmos e pensarmos sobre esse texto. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 45.
Ezequiel, juntamente com Jeremias e outros profetas, anunciavam à nação de Israel que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam voltar-se para Deus. E que se voltassem para Deus, haveriam de alcançar misericórdia. Em resumo, o povo não voltou e veio sobre eles o castigo de Deus. Mas o livro de Ezequiel não é só de juízo, o livro de Ezequiel é também uma profecia a respeito dos tempos futuros, e narra também eventos que estavam acontecendo na sua época e coisas relacionadas ao passado. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 45, nós temos a seguinte palavra de Deus a partir do versículo 18. Ezequiel, capítulo 45, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue e porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da fiada do altar e nas ombreiras da porta, no átrio interior. Assim também fará no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância e por causa dos simples. Assim expiareis o templo. Ora, quando ele fala do primeiro dia do primeiro mês, está falando do início de um ano, de um início do ciclo, que para os judeus começou em setembro. O calendário dele é diferente do nosso. Mas o princípio é o mesmo. Havia uma necessidade de reflexão. Havia uma necessidade de dedicação a Deus. Nós lemos aqui no início do culto a respeito de que Jesus Cristo é o superior, é o sacrifício superior. É aquele que é poderoso para realizar o sacrifício de uma vez por todas. Mas vamos analisar um pouco esse texto e ver quais as lições podemos tirar para a nossa vida. Primeiro, assim diz o Senhor Deus, no primeiro dia do mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. Ou seja, o local aonde diziam e aonde Deus escolheu para ser a sua habitação temporária, porque aquilo era a sombra das coisas que viriam, deveria ser anualmente purificado. Ora, aqui já temos um princípio claramente evidenciado para a nossa vida. Que devemos, fazendo uma retrospectiva que nos leva até Deus, prosseguir a consagrar-se, a purificar a nossa vida pela obediência à palavra de Deus. O que significa isso, meus irmãos? Significa que precisamos sim fazer uma reflexão de como foi a nossa vida, como tem sido a nossa vida. Meus irmãos, quantas pessoas não consideram se o que fazem agrada ou desagrada a Deus? Alguns, na verdade, mesmo dentro da igreja, nem conhecem aquilo que agrada a Deus. Me entristece, e eu acredito que mais ainda entristece o Santo Espírito, que os filhos de Deus desconheçam as bênçãos prometidas àqueles que obedecem. E as consequências ou maldições sobre aqueles que desobedecem. Ora, o profeta Oséias já havia avisado, profetizando da parte de Deus, uma palavra muito clara. O meu povo peca. Por que peca? Porque falta-lhe o conhecimento. Por quê? Porque o sacerdote da época estava recusando o conhecimento e ao invés de ensinar para o povo a vontade de Deus, calava-se. Eu te afirmo, a palavra de Deus afirma, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus quer
que você experimente essa vontade. Está lá em Romanos 12. Agora, de que forma eu vou fazer isso? Olhando para esse texto, ele fala, olha, tomarás um novilho sem defeito e purificará o santuário. Qual o significado dessa purificação? Ora, olhando assim para essa passagem, era pegar o novilho e o sacerdote ir lá e apresentar a Deus. E depois cumprir o ritual de marcar as ombreiras das casas, os 4 fiadas do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. O que significa isso aqui? Significa que haveria de ser marcado com o sangue de um puro aqueles que eram considerados impuros. Por mais que os rituais de sacrifício do Antigo Testamento sejam distorcidos e sejam mal compreendidos por algum, eles nos remetem claramente, como diz o autor aos Hebreus, que aquilo ali do Antigo Testamento, todos os rituais, eram sombra, eram um modelo de algo que viria. Eu sempre recomendo para aqueles irmãos que têm dificuldade de entender o Antigo Testamento, leia a carta aos Hebreus. Se você ler a carta aos Hebreus com cuidado, com carinho, você vai entender claramente o Antigo Testamento. Que todos aqueles rituais tipificavam, apontavam, simbolizavam o sacrifício perfeito que viria. Por exemplo, esse sacrifício do novilho tinha que ser feito uma vez por ano, no primeiro dia do primeiro mês. É o que diz aqui o texto de Ezequiel. Ora, nenhum de nós faz esse ritual hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E nem deve fazer. Porque o sacrifício perfeito já foi apresentado, como nós lemos no início. E esse sacrifício perfeito é Jesus Cristo. Mas como então essa palavra se aplica à minha vida? Primeira coisa que você tem que entender é sobre aonde que é o santuário hoje. O santuário são essas paredes aonde estamos reunidos? Não. Inclusive esse prédio é alugado. Nós podemos estar aqui hoje e quem sabe daqui 5 anos num lugar bem maior. Não é o lugar aonde estamos. O santuário, segundo a Bíblia, é aonde habita o Espírito Santo, é o teu coração, é a tua vida. Logo, quando fala de purificação do santuário, está falando de purificação da nossa vida. Ora, e de que forma eu e você podemos ser purificados? Diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Essa retrospectiva que leva a vida deve considerar em primeiro lugar esse fato, consagrar a Deus, purificar o santuário. E se o santuário no Novo Testamento sou eu, se você é a habitação do Espírito Santo, conforme diz a palavra, nós devemos purificá-lo. E de que forma? Pelo arrependimento, pela fé, pela confissão, pelo quebrantamento. Me assombrou uma vez, quando eu estava conversando com um grupo de irmãos, ou pelo menos que se diziam irmãos, que não entendiam a necessidade de arrependimento. Eu não sei que evangelho que pregaram para eles, mas eles não tinham conhecimento de que precisavam se arrepender de pecados e crer em Jesus. Diziam-se crente. Aí eu falei, meu Deus, será que eles só estão numa igreja? Será que esqueceram de ensinar a palavra, não tem a palavra, ou essa igreja não é cristã? Porque se olharmos, por exemplo, para a mensagem do Senhor Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério público, ele disse o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, arrependimento e fé. E todos nós que queremos a nossa vida purificada, devemos lembrar desse ato. Ora,
O que nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer todo dia? Autoexame espiritual. Senhor Deus, ajuda a trazer à minha mente as coisas que eu fiz e que desagradaram o Senhor. E as coisas boas que o Senhor manda fazer e que, tendo oportunidade, eu não fiz. E à medida que Deus traz à tua mente, confesse. Fala: Deus, é verdade. O que o Senhor diz é certo e o que eu fiz é errado. Me perdoa. Com isso, você vai estar purificando o santuário. Você vai estar buscando a marca do Cordeiro que já existe na sua vida para transformar, para tirar toda impureza. E a injustiça que diz lá o texto de 1 João, não é a injustiça que você sofreu, mas principalmente a injustiça que você praticou, de não dar a Deus aquilo que você disse que ia dar. Por exemplo, qual foi a última vez que você confessou a Deus que o ama pouco? Não, pastor, isso não precisa confessar. Ok, então vou te lembrar de um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Você ama a Deus nessa dimensão? E aí eu tenho que chegar para Deus, Senhor, me perdoa, porque eu te amo, mas ainda não é o tanto que o Senhor merece. Me ajuda a te amar mais. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor Jesus, me perdoa, porque eu não estou conseguindo amar o meu próximo, buscar o bem do meu próximo, tanto que o Senhor manda. E me perdoa também, Deus, quando eu me deprecio, sendo que o Senhor me deu valor. Pastor, é pecado eu não me amar? É. Não estou falando daquele amor arrogante, aquele amor de pessoa que se acha que é o dono da cocada, né? O rei da cocada. Estou falando daquele amor natural de você saber que é um filho amado de Deus e sentir esse valor que você tem e viver esse valor que você tem. Então essa purificação do santuário que está falando Ezequiel pode ser aplicada à nossa vida nesse sentido. A Bíblia Sagrada diz que quem fazia esse ritual era o sacerdote. Ora, e o que a Bíblia diz no Novo Testamento? Que Deus nos fez um reino de sacerdotes ao Deus Altíssimo. Eu e você podemos apresentar a Deus, conforme eu preguei aqui outro dia, sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas vamos adiante. Quando ele fala aqui também que o sacerdote tomará do sangue e porás nas ombreiras, assim também farás no 7º mês, por causa dos pecados de ignorância. Gente, como é que eu posso pecar não sabendo? A Bíblia diz que a gente peca não sabendo. Porque o desconhecer também é pecado. Deus dando condições de que você saiba, e você se recusando a conhecer. É interessante que os pecados de ignorância deveriam ser purificados no meio da igreja. O que seriam esses pecados de ignorância hoje? É as atitudes minha, da liderança, tua, que ofendem a Deus e que a gente acha que tudo bem, que não tem importância nenhuma. Mas para Deus é ofensa. É interessante quando ele fala por causa da ignorância, por causa do simples, ele está se referindo àqueles que desconhecem ou àqueles que por simplicidade ignoram aquela norma. Só que perceba, por exemplo, vamos dar um exemplo simples, que alguém não soubesse dessa nova multa da lei seca, enchesse a cara, ficasse bêbado, saísse dirigindo. Quando um guarda parar, ele simplesmente vai falar para o guarda: eu não sabia.
Aí o guarda fala, então tá bom, já que você não sabia, você pode ir embora, certo? Errado, irmãos. Errado. Ele vai ser multado do mesmo jeito. Porque a lei, uma vez feita, deve ser tomado conhecimento por aqueles que interessam. Se você não sabia dela, o problema é teu, porque a lei existia. Ora, do mesmo sentido a lei de Deus. A ignorância é não inocente o culpado. Você desconhecer o que Deus manda, não torna você inocente. Do outro modo, seria melhor que ninguém conhecesse. Não é verdade, Jaque? Então, ora, se a ignorância fosse capaz de inocentar alguém, era melhor não anunciar a Bíblia para ninguém. Mas pelo contrário, a ignorância ou a simplicidade não anula o fato de que Deus tem preceitos e quer que a gente os cumpra, e cumprindo vai ter bênção em nossa vida. Ricas bênçãos acompanharão, te alcançarão, diz a palavra de Deus. Pois bem, diante desse fato dos pecados da ignorância, é necessário apresentar sacrifício. Outro dia eu preguei aqui, mas vamos reprisar um pouco. De que forma que você hoje apresenta um sacrifício a Deus? Pastor, eu vim para a igreja de ônibus. É um sacrifício. Não, filho, isso não é um sacrifício. Eu sei que é difícil, mas não é um sacrifício. Pastor, eu estava vindo, o carro quebrou. Que sacrifício. Não, isso não é sacrifício, isso é carro quebrado. Às vezes falta de manutenção, Josué está lembrando aqui. Queridos, a Bíblia Sagrada nos fala que o meu sacrifício, o teu sacrifício é o culto racional prestado a Deus. O que você veio fazer, ou o que você faz quando vai à igreja? Pastor, eu vou lá para ver a roupa dos outros. Tem misericórdia, hein? Tem misericórdia. Pastor, mas tem hora que não dá para deixar de reparar que a roupa está diferente, está bonita, está feia. Se você tem esse problema, senta aqui nas primeiras fileiras para não ver a roupa de ninguém. E se ficar criticando a roupa do pastor, você vai ter consequência. Que às vezes ele é meio atrapalhado no vestimento. Não o pastor Anísio, eu. Mas vamos lá. Você não vai à igreja para ficar olhando a roupa dos outros. Você não vai à igreja para fazer um comentário negativo sobre aquilo que foi ensinado. Pelo menos a Bíblia Sagrada me ensina que quando o povo de Deus se reúne, reúne para adorar a Deus, prestar culto a Deus. De tal forma que, quando o texto fala de fazer esse sacrifício, que o sacerdote tomará do sangue, ele está fazendo uma referência ao culto a Deus. De maneira que o culto a Deus, ele é prescrito pela palavra. Eu venho, apresento a Deus as minhas orações, apresento a Deus os meus louvores, a minha adoração, e ouço e medito também nas Sagradas Escrituras, recebendo a palavra dele no meu coração. Isto é sacrifício que agrada a Deus. Mas pastor, eu pensei que eu ia na igreja só para cumprir um ritual. Querido, faz isso não. Se é para cumprir um ritual, fica na tua casa. Porque se for um ritual vazio, você está perdendo uma grande bênção. Se prepara e venha adorar o teu Deus. Vamos agora fazer uma retrospectiva breve, de uma semana somente. Na última semana, Deus fez alguma coisa boa na sua vida? Sim? Tem motivos para agradecer? Lógico que tem. Só o fato de estar vivo já é motivo para agradecer.
É interessante que quando eu saio de férias, a minha esposa sabe, eu não consigo não prestar culto. Domingo, se eu não achar uma igreja presbiteriana do Brasil, eu vou em alguma igreja que eu sei que é séria, adorar a Deus com eles. E geralmente não me apresento como pastor, me apresento como Hélio. Só que a fama corre, né? O pessoal acaba descobrindo que você é pastor. Teve vários lugares que me apresentei como Hélio, aí o pessoal vê o jeito de conversar. Mas você é obreiro? Eu falo, sou. É de que igreja? Tal. Mas o que você é lá? Aí eu tenho que falar, não vou mentir, eu sou pastor. Geralmente eles nos convidam para pregar, mas eu evito, porque eu não estou indo ali para pregar, eu estou indo ali para adorar a Deus. Eu estou indo ali para prestar culto a Deus. Para apresentar sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. O que você veio fazer aqui hoje? Apresentar culto a Deus. Você veio cultuar a Deus. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós cantamos uma música aí que eu acho interessante. Eu acho que a gente tinha que fazer um estudo antes de cantá-la. Se diante de você tiver um grande obstáculo, tipo um mar, e atrás de você tiver vindo uma multidão para te matar, e de repente o mar se abrir, você vai ficar ali chorando as mágoas e não vai atravessar, né? Rapidinho você vai pulando, gritando, dando glória a Deus e ó, atravessa. Aquela música está falando lá da passagem dos filhos de Deus pelo Mar Vermelho. E eu tento imaginar aquela cena, e é aquilo mesmo. Pulando, cantando, com alegria, mas fugindo ali, aproveitando o livramento que Deus estava dando. Meus queridos, a retrospectiva que leva a vida necessita, em segundo lugar, que nós adoremos a Deus. Nós precisamos apresentar o verdadeiro sacrifício a Deus. Que agora no Novo Testamento, não é o sacrifício de um animalzinho. Não é um sacrifício tipo estava sendo mostrado no Antigo Testamento. O sacrifício meu e teu é o culto racional que prestamos a Deus. É o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Mas por último, o que a gente deve pensar nesse texto? Deve considerar a nossa natureza caída. Você acredita, irmãos, que tem pessoas dentro da igreja que se acham tão boas que Deus fez um ótimo negócio salvando? É um negócio meio esquisito assim. Tipo assim, eu merecia o céu. Deus viu que eu merecia e me deu o céu. É lógico que essa pessoa não conhece a Bíblia. Porque se conhecesse a Bíblia, não falaria uma besteira dessa. Irmãos, ninguém merece o céu. O céu do nosso Deus, ou o reino dos céus, trazido por Jesus Cristo, implantado por Jesus Cristo, é um presente. Não é porque você merece, é porque Ele quis dar. Mas houve alguém que mereceu? Sim, Jesus. O eterno e bendito Filho de Deus mereceu por você, por mim. E ao conquistar, Ele nos deu, compartilhou conosco essa conquista. Por que é importante você entender isso? Meus queridos, se você não reconhecer quem você é, talvez você nunca busque a santificação e a comunhão com Deus. Quem é você na presença de Deus? Você é amado e querido de Jesus? Sim. Mas é um amado e querido pecador perdido, que estava perdido e foi salvo. Que estava sem esperança nesse mundo e Deus trouxe esperança. Que vivia em diversos conflitos e Deus trouxe não só a resolução dos conflitos,
mas trouxe a esperança de novos céus e nova terra onde habita a justiça. Jesus trouxe para mim e para você uma esperança que antes nós não tínhamos. A esperança de uma comunhão perfeita com Deus. Que a nossa comunhão com Deus era muito esquisita. Eu não vou dizer por tua vida, eu vou dizer pela minha vida. Que só buscava a Deus a hora que a coisa apertava. A hora que estava difícil, corria para fazer algum ritual religioso que lhe fosse favorável. Mas depois de conhecer o Altíssimo, de conhecer a salvação de Cristo, nós não procedemos mais assim, porque a gente reconhece a nossa natureza. E de que por causa da nossa natureza, só o sacrifício perfeito pode nos purificar. Por isso que era feito o ritual ali de purificação do altar, purificação das casas, do átrio. Mas de tal maneira que o templo precisava ser purificado. Vamos pensar agora no sentido de análise deste ano. Como que o cristão deve fazer a sua retrospectiva? Eu vou te dar uma dica, vou fazer algo que geralmente eu faço. Deus, esse ano aconteceu isso, isso e isso. Eu realmente procuro ver os fatos que mais marcaram a minha vida, tanto no sentido bom, como no sentido errado. Pastor erra? Erra. E se você vê um pastor que diz que não erra, sai fora dele, tá? Não é pastor. Pastor que quer manter uma imagem de que ele não erra, eu diria que é quase um falso profeta. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que não há homem sobre a face da terra que faça o bem e não peque. E se ele diz que ele não peca, ele está falando que a Bíblia é mentirosa. Então eu pego e faço uma reflexão. Deixa eu ver aonde que eu errei. Será que eu errei com a minha esposa? Mas Deus, vai que eu errei, né? Vai que eu errei por ignorância. Me perdoa, Senhor. Perdoa quando eu errei com a minha esposa. Perdoa quando eu errei com a minha igreja. Perdoa quando eu errei com os meus irmãos. Perdoa quando eu tentei ajudar e acabei atrapalhando. Mas eu não posso fechar um ano sem fazer a reflexão. Primeiro, das coisas que eu sei que errei, eu devo pedir perdão. Se eu ainda não pedi, né? Se eu já pedi, tudo bem. Das coisas que eu errei sem saber, eu também devo pedir perdão. Mas não posso ficar só nas coisas que eu errei. Porque o cristão não é só erro. Essa é uma visão deturpada do cristianismo. É aquela visão deturpada de que o crente não faz nada que presta e merece só a condenação. É verdade que merece a condenação por natureza. Somos filhos da ira, diz Paulo na carta aos Efésios. Mas é verdade que em Cristo você é nova criatura. É verdade que em Cristo você foi habilitado agora a agradar a Deus. E, por exemplo, quando você presta culto a Deus em espírito e em verdade, você está agradando a Deus? Sim. Quando você ama o teu próximo e auxilia o teu próximo, você está agradando a Deus? Sim. Então, toda vez que você vai em direção à palavra e obedece à palavra, você está agradando a Deus. E a minha retrospectiva, pelo menos a que eu faço, envolve também os atos corretos que eu fiz. De forma que eu chegue ao fim de um dia, de fim de um ano, e consiga fazer um balanço mais positivo do que negativo. De tal maneira que eu fale, Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem me usado, o Senhor tem feito maravilhas. E eu reconheço aquilo que o Senhor tem feito através de mim. Usa-me. Usa-me, Senhor. Eu te agradeço, porque eu, como um vaso na mão do oleiro, tenho sido usado. E quero continuar sendo usado, de tal maneira que o Senhor molde e transforme e me use para a tua glória.
Retrospectiva da vida do crente tem que levar para frente. Eu vou repetir. A retrospectiva da tua vida tem que ser uma reflexão bíblica que te leve a caminhar e não a parar. Bom, encerrando, vamos analisar uma situação dramática, só para você entender o que estou dizendo. Eu me recordo que eu preguei nesse texto, em 1999, na Igreja Presbiteriana do Jardim Paulista, na passagem de Ano Novo. Não dá risada não, minha cabeça é grande mesmo. E eu lembro que eu comecei a pregar e acabou a luz da igreja. E lá nós tínhamos o hábito de fazer o culto da virada de ano, né? Começava por volta de 11 da noite, do dia 31, e encerrava à meia-noite, o pessoal confraternizando, tinha uma festinha, e depois ia cada um para sua casa. E de repente acabou a luz. Aí eu falei, meus irmãos, se vocês não se importarem, a gente prega no escuro mesmo. E aí foi no escuro mesmo. Teve irmãos lá que acenderam a luz o farol da moto, né, para dentro da igreja. E ali conseguimos encerrar, fazer a mensagem e encerrar aquela cerimônia. E essa passagem eu acho muito importante, pelo menos a gente conhecê-la nessa noite. Vamos olhar em Filipenses capítulo 3. Fechando essa mensagem dessa noite, vamos olhar para esse texto e ver o que podemos aprender com ele a respeito de retrospectiva e de ação positiva em relação à vida. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo está fazendo várias instruções para a igreja. Aí no versículo 11 ele diz assim, capítulo 3, versículo 11 da carta de Paulo aos Filipenses. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que sois perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sabe como que eu faço uma retrospectiva aqui nesse caso? Quem era o apóstolo Paulo? Antes da conversão. Um perseguidor de crentes. Crentes morreram sob a ordem de Paulo, ou sob a omissão de Paulo. Outra coisa, Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? Isso aí é uma coisa que as pessoas dizem, mas nunca aconteceu. Saulo era o nome dele de nascença e Paulo era o nome que ele usou mais no Império Romano. Houve uma transformação da vida dele? Houve. Uma transformação forte. Mas qual seria a retrospectiva que ele faria? Eu matei gente. Eu matei cristãos. Eu persegui a igreja. Quanta maldade eu fiz só porque a pessoa acreditava em Jesus. Se Paulo fosse viver remoendo o passado, qual seria a vida dele? Uma tragédia. Seria um lip house da vida. Ó vida, ó céus, minha vida não tem jeito, só reclamando. Mas Paulo, purificado por Jesus Cristo, olhou para o poder de Deus que o chamava e falando o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, ou seja, Jesus purificou, fica para trás. Prossigo para o alvo.
Eu vou caminhando, vivendo, porque eu quero viver intensamente para Deus cada vez mais. Por isso que ele fala, andemos de acordo com o que já alcançamos. De forma que há sempre um crescimento, uma ascendência na vida cristã. É isso que Deus quer para você nessa retrospectiva. Pastor, eu errei, Deus perdoa. Pastor, eu quero viver melhor, Deus ajuda. Pastor, eu quero prestar culto a Deus, o Espírito Santo te assiste. Mas não desista, meu irmão, do melhor de Deus. Não faça da tua retrospectiva uma piada. Não faça da tua virada de ano uma mesmice. Eu quero a cada dia ser o melhor marido, o melhor pastor, uma melhor ovelha. Eu quero que Deus me quebrante e mude a minha vida em tudo aquilo que é necessário mudar. Meu Deus, eu preciso e eu quero. Abra teu coração, peça para Deus. Não se conforme com uma vida menos do que aquela que Deus quer para você. Deus quer para você amor, alegria e paz, gozo no Espírito. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Se a tua vida não tem sido abundante, olha para a palavra e vamos buscar em Deus. Retrospectiva tem que ser isso. Eu olho, analiso, tomo atitude e prossigo. Esquecendo do que eu já fiz porque está purificado em Jesus Cristo. Mas caminhando para frente porque Deus tem mais e melhor para a minha vida. Aleluia. Retrospectiva que leva a vida é isso. Olhar para o sacrifício perfeito. Purificar o santuário, analisar o que precisa ser alterado e prosseguir conforme aquilo que você já alcançou. Que Deus assim abençoe a tua vida, abençoe a todos nós, em o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Fique em pé, por favor. Ó Deus, nós te agradecemos. Porque verdadeiramente não merecemos o teu amor. Mas é exatamente isso que nos constrange. Mesmo nós não merecendo, o Senhor nos ama. Mesmo quando as nossas atitudes são contrárias a um amor tão bonito, o Senhor continua o mesmo. Pai, nesse findar de ano de 2012, nós queremos dizer para Ti, perdoa a Tua igreja, perdoa a nossa vida, os nossos irmãos, nos pecados de ignorância. Perdoa, Senhor, a Tua igreja, quando deveríamos Te adorar mais e não Te adoramos. Perdoa a Tua igreja, Deus, quando deveríamos amar mais e Te amamos tão pouco, em vista do amor que o Senhor tem por nós. Ensina-nos, Deus, a amar o nosso próximo. Deus, não deixa o coração cheio de rancor, cheio de ódio, atrapalhar esse amor. Traga vitória sobre o ódio, remove as contendas, as discórdias que geram rancor no coração, meu Deus. Meu Deus, intervenha naquelas vidas que precisam de uma transformação nesse dia. Ó Deus de misericórdia, venha suprir, Deus, teus filhos e filhas, que nesses instantes pedem, Jesus, muda a minha vida. Ó Senhor, venha ao encontro e remove tudo aquilo que está atrapalhando. Purifica o santuário, Deus, que é o templo, a morada do Santo Espírito. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque verdadeiramente, ao te buscarmos, a tua palavra nos diz que o Senhor vai se deixar achar. E de que aqueles que confiam em ti, nenhum será confundido. Louvado seja teu nome. Meu Deus, eu peço que essa retrospectiva que fazemos, e que alguns também farão, venha a conduzir a um culto racional de forma que te agrade. Que seja apresentado a ti, meu Deus,
adoração verdadeira. Que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, conforme a tua palavra ensina. Que a gente venha se submeter aos teus ensinos e amar a tua palavra. E te peço, Deus, olhe para cada família, olhe para cada pessoa que está aqui, para cada membro dessa igreja, visitante. Ó Deus, para aqueles que nos acompanham pela internet, tenha misericórdia e traz um 2013 diferente, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente estar numa ascendência, em um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que a nossa vida seja melhor do que foi ontem, mas principalmente no sentido de que te agrade, meu Deus. Pedimos ao Senhor que as coisas que não te agradaram, que o Senhor nos dê o entendimento e nos perdoe. E as coisas que verdadeiramente te agradaram, que a gente prossiga fazendo aquilo que o Senhor se alegra. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Poder sentar?